Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 33. Coragem para fortificar. Ajoelhada, ainda só de camisola, Egwene franziu o senho, examinando o vestido de cavalgada de seda verde escura que estava usando quando chegou ao deserto, tanto tempo antes. Ainda tinha muito a fazer. Tirara alguns instantes para escrever um bilhete apressado e depois acordara com o Indy para mandar que ela o entregasse na estalagem, o homem comprido, logo de manhã. O bilhete não dizia muito, só explicava que precisava ir embora. E Egwene tampouco sabia muito mais que isso. Mas não podia simplesmente desaparecer sem deixar nenhuma explicação para Gawain. Algumas das coisas que escrevera ainda a deixavam corada só de se lembrar. Dizer que o amava era uma coisa, mas chegara a pedir a ele que a esperasse. Bem, conseguira ser justa com ele, pelo menos tanto quanto possível. Só precisava terminar de se arrumar, e mal sabia para quê. A abertura da tenda foi erguida, e Emes entrou com Bair e Sorilea. As três ficaram paradas, lado a lado, encarando-a de cima. Três olhares inflexíveis de reprovação. Egwene teve que se esforçar para não apertar o vestido contra o peito. Só de camisola, como estava, sentia-se muito mais vulnerável. Embora, pensando bem, até de armadura estaria vulnerável diante daquelas três. A questão era que sabia que estava errada. Ficou surpresa por elas terem demorado tanto tempo para aparecer. Egwene respirou fundo. Se vieram me punir, não tenho tempo para carregar água, cavar buracos e nem nada disso. Peço desculpas, de verdade, mas eu prometi que partiria assim que pudesse, e acho que elas vão contar cada minuto. Ames ergueu as sobrancelhas claras, surpresa, e um olhar confuso perpassou o rosto de Bair e Sorilea. Como poderíamos punir você? Indagou Ames. Você deixou de ser nossa pupila no instante em que suas irmãs a convocaram, e agora tem que ir atender ao chamado delas como a Aes Sedai que é. Egwene conteve a careta, disfarçando a expressão enquanto examinava o vestido de cavalgada. Achou impressionante como o tecido estava pouco amassado, mesmo depois de passar todos aqueles meses enrolado em um baú. Então, se obrigou a encará-las. Sei que estão zangadas comigo e têm motivo para... Zangadas? Estranhou Sorilea. Não estamos zangadas. Achei que você nos conhecesse melhor do que isso. Ela de fato não parecia zangada, mas ainda exibia a mesma expressão de censura das outras duas. Egwene encarou uma delas, demorando-se em Ames e Bair. Mas vocês falaram que acham errado o que vou fazer, que eu não devia nem pensar em fazer uma coisa dessas. E eu tinha dito que nem mesmo pensaria, mas pensei assim mesmo e descobri como se faz. Para sua surpresa, um sorriso brotou no rosto enrugado de Sorilea. A profusão de braceletes retiniu quando ela agitou o chale, parecendo satisfeita. Viram só? Eu disse que ela entenderia. Ela poderia ser a Aiel. A tensão no rosto de Ames pareceu diminuir um pouco, e a de Bair cedeu ainda mais. Egwene enfim compreendeu.
As sábias não estavam irritadas porque ela ia entrar em Tel Aeraniriod, em carne e osso. Aquilo ainda era errado a seus olhos, mas entendiam quando alguém precisava fazer o que julgava ser necessário. E, mesmo que desse certo, Egwene só incorreria em obrigação para com ela mesma. As sábias não estavam nem um pouco irritadas. Ao menos, não ainda. O que as incomodava era a mentira. Egwene sentiu o estômago palpitar. Só sabiam da mentira que admitira, que talvez fosse a menor das mentiras. Teve que parar mais uma vez para respirar fundo, preparando a garganta para as palavras que precisava se forçar a dizer. Também menti sobre outras questões. Entrei em Tel Aeraniriod sozinha, mesmo depois de ter prometido que não entraria. Ames ficou séria outra vez. Sorilea, que não era andarilha dos sonhos, apenas balançou a cabeça com pesar. Prometi obedecer como pupila, mas depois que me machuquei e vocês me disseram para esperar, explicando que o mundo dos sonhos era perigoso demais, eu voltei lá mesmo assim. Baer cruzou os braços, o rosto inexpressivo. Sorilea resmungou algo sobre garotas tolas, mas sem muita raiva. Egwene respirou fundo uma terceira vez, preparando-se para a parte mais difícil de dizer. Nem sentia mais as palpitações no estômago, pois o que havia dentro dela agora era uma dança tão louca e intensa que era surpreendente o corpo todo não estar tremendo. O pior de tudo é que não sou a Aes Sedai, sou só uma seita. É como ser aprendiz. Ainda faltam alguns anos para eu ser elevada a Aes Sedai, se é que algum dia serei depois disso. Sorilea ergueu a cabeça ao ouvir aquilo, comprimindo os lábios finos em uma linha firme, mas nenhuma das três disse uma única palavra. Egwene quem precisava esclarecer e resolver a situação. As coisas nunca mais seriam exatamente como eram, mas... Você admitiu tudo, sussurrou uma vozinha. Agora é melhor tratar de descobrir em quanto tempo consegue chegar em Salidar. Você algum dia ainda pode ser elevada a Aes Sedai, mas não se deixar as Aes Sedai mais irritadas do que elas já estão. Egwene baixou os olhos, encarando os tapetes coloridos dispostos em camadas, a boca se retorcendo de desdém. Desdém por aquela vozinha, e vergonha por tê-la em sua mente, por poder pensar aquilo. Iria embora, sim, mas antes precisava resolver a situação, e dava para resolver com o Jieto. Depois de fazer o que julgava ser necessário, era preciso pagar o preço. Era assim que as coisas funcionavam. Muitos meses antes, no deserto, a Venda lhe mostrara como era cobrado o preço de uma mentira. Reunindo cada fragmento de coragem que conseguiu encontrar e torcendo para que fosse o suficiente, Egwene deixou o vestido de seda de lado e se levantou. Estranhamente, parecia mais fácil prosseguir com aquilo depois de ter começado. Ainda teve que erguer os olhos para encarar as três, mas encarou-as com orgulho, de cabeça erguida, e não precisou forçar as palavras. Eu tenho Tô. Não sentia mais o estômago palpitar. Peço a vocês o favor de me ajudarem a cumprir minha Tô. Salidar teria que esperar. Apoiado no cotovelo, Matt examinava o jogo de cobra e raposas disposto no chão da tenda. De tempos em tempos, uma gota de suor caía de seu queixo, quase pingando no tabuleiro. Não chegava a ser bem um tabuleiro, na verdade, só um pedaço de pano vermelho com as tramas das linhas desenhadas à tinta presa e setas identificando os possíveis sentidos de movimentos por cada linha. Algumas permitiam ir apenas em uma direção. Por outras, era possível transitar nos dois sentidos. 10 discos de madeira clara, cada um com um triângulo pintado, marcavam as raposas, e os outros 10 com uma linha sinuosa eram as cobras.
2 lamparinas pousadas de cada lado proporcionavam luz mais que suficiente. Nós vamos ganhar esta, Matt, empolgou-se Over. Sei que vamos. Talvez, respondeu o mais velho. Os 2 discos que os representavam, marcados com as manchas pretas, estavam quase de volta ao círculo no meio do tabuleiro. Mas eram as cobras e as raposas que jogariam os dados dessa vez. A maioria dos jogadores não conseguia nem chegar à ponta para começar a voltar. Jogue os dados. Não encostava no copo com os dados desde que o dera para o garoto. Se iam jogar aquilo, melhor que fosse sem a ajuda da sua sorte. Abrindo um sorriso enorme, Over chacoalhou o copo de couro e deixou cair os dados de madeira feitos por seu próprio pai. Ele gemeu, examinando as faces dos dados. 3 mostravam lados marcados com um triângulo e os outros 3 exibiam linhas sinuosas, indicando que as 3 peças de cada lado se moveriam. Quando era a vez do inimigo, as cobras e as raposas se moviam em direção às peças dos jogadores, seguindo pelo caminho mais curto. Se uma delas pousasse no mesmo ponto que uma peça, uma cobra caiu em Over e uma raposa em Matt. Dava para ver que, se o garoto completasse a jogada, mais 2 cobras teriam alcançado sua peça. Era só um jogo para crianças e um jogo impossível de vencer enquanto as regras fossem respeitadas. Over logo estaria velho bastante para compreender isso e, como qualquer outra criança, deixaria de jogar. Era apenas uma brincadeira de crianças, mas Matt não gostava de ver as raposas alcançando sua peça, e muito menos as cobras. Aquilo lhe trazia más recordações, mesmo que o jogo não tivesse nada a ver com as suas memórias. Ah, bem, quase ganhamos, resmungou Over. Mais uma? Sem esperar resposta, o garoto dispôs as peças nas posições iniciais do jogo. Um triângulo perpassado por uma linha sinuosa. Então entoou. Coragem para fortificar. Fogo para cegar. Música para encantar. Ferro para selar. Matt, por que dizemos isso? Aqui não tem fogo, nem música, nem ferro. Não sei. Os versos faziam remexer algo no fundo de sua mente, mas Matt não sabia bem o que. As antigas memórias que ganhara no Terangreal pareciam ter sido escolhidas ao acaso, e provavelmente tinham sido mesmo. E além disso, ainda havia todas aquelas lacunas em suas próprias memórias, aquelas lembranças confusas. Bem, Over sempre fazia perguntas que Matt não sabia responder, e quase todas começavam com um porquê. Daerid entrou na tenda, permitindo um vislumbre da noite lá fora, e levou um susto ao ver os 2. Estava com o rosto reluzindo de suor, mas usava o casaco, ainda que desamarrado. A nova cicatriz criara um sulco que ia de um lado ao outro das linhas brancas que já zigue-zagueavam seu rosto. Acho que já passou da sua hora de dormir, anunciou Matt, levantando-se. Sentiu algumas das pontadas das feridas, mas não doía muito. Estavam cicatrizando bem. Guarde o tabuleiro. Foi para perto de Daerid e baixou a voz até um sussurro. Corta sua garganta se você abrir o bico para alguém. Por quê? Indagou Daerid seco. Você está se saindo um pai maravilhoso. O garoto assemelha-se muito a você. Matt teve a impressão de que o homem se esforçou para conter um sorriso, mas a vontade pareceu passar no instante seguinte. O Lorde Dragão está vindo para o acampamento, anunciou, sério como a morte. O impulso de socar o rosto de Daerid se dissipou. Matt puxou a aba da tenda para o lado e se abaixou, mergulhando na noite só de camisa. 6 dos homens de Daerid, parados ao redor da tenda, enrijeceram quando ele apareceu, todos besteiros, já que piques não seriam muito úteis para guardas. Era noite,
Mas o acampamento não estava escuro. O brilho luminoso da lua crescente quase cheia no céu límpido era até solapado pelo resplendor dos fogos acesos entre as fileiras de tendas e homens dormindo no chão. Sentinelas montavam guarda a cada 20 passadas ao longo de toda a paliçada de toras. Não era o que Matt queria, mas caso houvesse um ataque surpresa. O terreno ali era quase plano, o que lhe permitia uma visão bem clara de Randy vindo em sua direção, e não estava sozinho. 2 Aiel velados avançavam a seu lado, atentos, virando a cabeça sempre que um dos homens do bando se revirava durante o sono, ou quando um sentinela mudava de posição para observá-los. A vianda, também estava com ele, carregando uma trouxa às costas e avançando a passos duros, parecendo prestes a pular na garganta do primeiro que cruzasse seu caminho. Matt não entendia por que Randy não a mandava para longe. Essas Aiel só trazem problemas, pensou, mal-humorado, e nunca viu uma mulher mais disposta a criar problemas do que essa aí. Aquele é mesmo o dragão renascido? Perguntou Over, impressionado, quase pulando de tanta empolgação, o jogo enrolado bem apertado junto ao peito. É sim, confirmou Matt. Agora vá para a cama. Aqui não é lugar para garotos. Over foi embora resmungando, mas se calou, logo ao chegar nos limites da tenda mais próxima. De rabo de olho, Matt foi acompanhando enquanto ele saía de vista, correndo em disparada, e o viu desaparecer ali perto, bisbilhotando. Deixou o garoto em paz, mesmo depois de notar a expressão de Randy. Pela cara dele, Matt não sabia se aquele seria lugar para homens adultos, quanto mais para um garoto como Over. Aquele rosto parecia tão duro que poderia ser usado como arma de cerco para derrubar uma muralha, mas ainda havia um vislumbre de alguma emoção tentando se revelar. Ansiedade, talvez, ou empolgação. Os olhos de Randy emitiam um brilho febril. Ele trazia um pergaminho grande enrolado em uma das mãos, e a outra alisava o punho da espada distraidamente. A vela de dragão do cinto reluzia à luz do fogo, e volta e meia a cabeça de um dos dragões despontava por baixo das mangas do casaco. Quando chegou diante de Matt, Randy não perdeu tempo com cumprimentos. Preciso falar com você, a sós. Preciso que você faça uma coisa. A noite parecia um forno escuro. Randy usava um casaco verde de gola alta com bordados de ouro, mas não suava nenhuma gota. Daered, Talmanes e Nalesian estavam parados a poucas passadas de distância, observando, cada um deles já meio despido para a cama. Matt gesticulou para que aguardassem e meneou a cabeça, indicando a própria tenda para Randy. Deixou o amigo entrar primeiro, então atravessou a abertura do tecido apalpando a cabeça de raposa de prata através da camisa. Pelo menos não tinha com o que se preocupar. Talvez. Randy dissera que a conversa seria a sós, mas a vianda parecia pensar que aquilo não se aplicava a ela. Ficou parada exatamente 2 passadas dele, nem um triz a mais ou a menos. Ela passava quase todo o tempo encarando Randy com uma expressão indecifrável, mas volta e meia disparava uma olhadela para Matt, franzindo o senho e analisando-o de alto a baixo. Randy a ignorava completamente. Toda a pressa de antes parecia ter desaparecido. Ele passou os olhos pela tenda. Matt se perguntou, incomodado, se o homem estava mesmo vendo alguma coisa. Bem, não havia muito o que ver. Over botara as lamparinas de volta sobre a mesinha dobrável, e havia uma cadeira também dobrável, assim como o lavatório e a cama. Tudo era de laca preta com linhas douradas. Se tinha dinheiro, melhor gastar. Ainda dava para ver as fendas abertas pelos aiel no tecido da tenda, apesar de terem sido muito bem remendadas. O silêncio começou a incomodar Matt. O que foi, Randy?
Espero que não tenha decidido mudar os planos tão em cima da hora. Nenhuma resposta. Ao ouvi-lo, Randy mudou de expressão, como se só então se desse conta de onde estava, o que deixou Matt um pouco nervoso. A despeito do que Daerid e o restante do bando pensassem, ele se esforçava muito para ficar longe de qualquer batalha, mas, ainda assim, às vezes o fato de ser Taverém pesava contra sua sorte. Pelo menos, era assim que via a questão. Achava que Rand tinha algo a ver com aquilo, já que era o Taverém mais forte. Tão forte que, de vez em quando, Matt praticamente sentia o puxão que o levava de volta para perto do tal dragão renascido. Se Rand resolvesse se meter, Matt não ficaria surpreso de, ao ir tirar um cochilo em um celeiro isolado, acabar acordando no meio de uma batalha. Mais alguns dias e chego em Tear. As balsas vão levar o bando até o outro lado do rio. Então, alguns dias depois, alcançaremos o Eiramon. Já é tarde demais para uma maldita intromissão. Quero que você leve Elaine para Keimlin, começou Randy de repente. Quero que a conduza em segurança até Keimlin, aconteça o que acontecer, e não saia do lado dela até que ela ocupe o trono do leão. Aiel atrás dele pigarreou. Ah, sim. Por algum motivo, sua voz ficou tão fria e dura quanto o rosto. Bem, se ele estava enlouquecendo, precisava mesmo de um motivo? A Vianda vai com você. Acho melhor assim. Você acha melhor assim? Indagou ela indignada. Se eu não tivesse acordado na hora em que acordei, nunca teria descoberto que você tinha encontrado Elaine. Você não pode me mandar ir a lugar nenhum, Randy Altor. Tenho que falar com Elaine para me... Tenho meus motivos para falar com ela. Acho mesmo ótimo você ter encontrado Elaine, começou Matt, eu escolhendo bem as palavras. Se ele fosse Randy, teria deixado aquela doida onde estava. Luz. Até a Vianda seria melhor. Pelo menos as Aiel não andavam por aí de nariz empinado, achando que o sujeito devia dar um pinote só porque tinham mandado ele pular. Claro que alguns dos joguinhos das mulheres do deserto eram bem pesados, e elas realmente tentavam matar homens inocentes de vez em quando. Só não entendo por que você precisa de mim. Pegue um daqueles seus portões, põe a mulher no colo, dê um beijo nela e arraste de lá. A Vianda o encarou, ultrajada. Pelo ar ofendido, parecia que Matt aconselhara o amigo a roubar um beijo dela. Randy desenrolou o enorme pergaminho sobre a mesa, usando as lamparinas para prender as extremidades. É bem aqui que ela está. Era um mapa de um trecho do rio Elder, com cerca de 50 milhas para o lado em cada margem. Uma seta azul fora desenhada, apontando para a floresta, e a legenda indicava Salidar. Randy cutucou um ponto próximo à margem leste do mapa. Também era arborizado. Era quase tudo mato. Aqui tem uma clareira bem grande. Dá para ver que a aldeia mais próxima fica quase 20 milhas a norte. Vou abrir um portão até a clareira para você e o bando. Matt deu um jeito de fazer a hesitação sair com um sorriso forçado. Olha, se tem que ser eu, por que não vou só eu? Faça esse seu portão até Salidar. Eu coloco a mulher no lombo de um cavalo e... E o quê? Randy também abriria um portão de Salidar para Keimlin? Era uma longa cavalgada do Elder até Keimlin. Bem longa, e acompanhado apenas de uma nobre metida e uma Aiel, a viagem pareceria ainda mais longa. O bando, Matt, interrompeu Randy. Você e o bando todo. Ele inspirou fundo, trêmulo, e amansou a voz. Mas o rosto não perdeu a rigidez, e os olhos continuavam com aquele brilho febril. Quase dava para pensar que ele estava doente ou sentindo muita dor. Tem a Aes Sedai em Salidar, Matt. Não sei quantas. Centenas, pelo que ouvi. Mas não ficaria surpreso se estiver mais para 50.
Do jeito que elas falam sobre a torre, essa história de estar inteira e pura, duvido que você vá ver mais que isso. Quero colocar você a uns 2 ou 3 dias de distância, para que elas saibam que você está a caminho. Não tem por que assustá-las. Elas poderiam pensar que é um ataque dos mantos brancos. Essas mulheres começaram uma rebelião contra Elaida e devem estar assustadas o bastante para que você não precise fazer muito mais do que chegar dizendo que Elaine precisa ser coroada em Caemlyn para elas permitirem que ela vá. Se você achar que são confiáveis, ofereça sua proteção a elas e a minha, já que supostamente estão do meu lado. Pode ser que fiquem felizes até com a minha proteção. Aí você escolta Elaine e quantas das Aes Sedai quiserem ir junto. Vá direto por Altar e Murande até chegar em Caemlyn. É só mostrar-me os estandartes e anunciar o que está fazendo. Duvido de que os altaranos e murandianos criem problemas. Basta você se manter na estrada. Se encontrar algum devoto do dragão, pode levar junto. Acho que a maioria deles vai acabar virando bandido se eu não amarrar todos com a corda logo logo. E olha que já ouvi 1 ou 2 boatos sobre isso. Bem, você vai atrair esse tipo se levantar meus estandartes. Ele abriu um sorriso súbito e irritado, mas nada se comparava àqueles olhos em chamas. Quantos coelhos com uma só cajadada, Matt? Você atravessa Altar e Murande com 6.000 homens, arrasta os devotos do dragão junto, e ainda pode acabar me entregando esses 2 países. Tantos aspectos daquilo o deixavam irritado, que Matt já não daria mais a mínima, nem se Randy estivesse com 10 dentes doendo e espinhos enfiados nas 2 botas. Deixar as Aes Sedai achando que ele pretendia atacá-las? Não mesmo. E ainda teria que intimidar 50 delas? Não tinha medo de Aes Sedai, nem mesmo se fossem 5 ou 6 juntas, mas 50? Apalpou outra vez a cabeça de raposa através da camisa. Talvez acabasse descobrindo até onde ia sua sorte, afinal. E já até podia ver o desastre que seria atravessar Altar e Murande a cavalo. Todos os nobres cujas terras cruzasse ficariam inflados feito galos pomposos e tentariam bincá-lo assim que ele se virasse as costas. Se aquela loucura de Taveren se manifestasse, era provável que trombasse com algum lord ou lady reunindo o exército bem no seu caminho. Matt tentou mais uma vez. Randy, não acha que isso pode atrair a atenção de Samael para o norte? Você não quer que ele se concentre no leste? É para isso que estou aqui, lembra? Para fazer ele se voltar para cá. Randy balançou a cabeça, enfático. Ele só vai ver uma guarda de honra escoltando a rainha de Andor até Caemlyn. Isso se descobrir antes de vocês chegarem no trono do leão. Quanto tempo para você se aprontar? Matt abriu a boca para protestar, mas desistiu. Nada o faria mudar de ideia. 2 horas. Precisava de menos tempo para o bando estar arrumado e já nas celas. Mas Matt não estava com pressa, e a última coisa que queria era que o bando achasse que eles estavam se deslocando para um ataque. Ótimo. Também preciso de mais ou menos 1 hora. Para o quê? Randy não disse. Fique junto de Elaine, Matt. Cuide bem dela. Mantenha-a segura. Nada disso fará sentido se ela não chegar viva para a coroação. Randy achava mesmo que ele não sabia que passara os dias se enroscando com a filha herdeira em cada canto da pedra na última vez em que estiveram juntos? Vou tratá-la como minha própria irmã. As irmãs tinham feito de tudo para tornar a vida de Matt uma desgraça. Bem, esperava o mesmo de Elaine, só que de um jeito diferente. Talvez a vianda fosse um pouco melhor. Não vou perder a mulher de vista até enfiá-la no Palácio Real. E se ela ficar bancando a metidinha comigo, vai levar um belo de um chute. Randy aqueceu. Isso me lembra de uma coisa. Baldwin está em Caemlyn, com Verin e Alana, além de mais 2 garotas de 2 rios. Estão indo treinar para virar Aes Sedai. Não sei bem onde vai ser esse treinamento,
mas não tem a menor chance de eu permitir que elas sigam para a torre, do jeito que as coisas estão. Talvez as Aes Sedai que você levar para lá possam cuidar disso. Matt ficou boquiaberto. Sua irmã, a Aes Sedai? Bo, que sempre corria para contar para a mãe toda vez que ele tentava fazer alguma coisa divertida? Tem mais, continuou Randy. Egwene talvez chegue em Salidar antes de você. Acho que descobriram que ela vinha se passando por Aes Sedai. Faça o possível para livrá-la de qualquer punição. Diga que eu vou fazer ela voltar para as sábias assim que possível. É provável que ela esteja mais do que disposta a acompanhar você, mas pode ser que não. Você sabe como ela sempre foi teimosa. Elaine é o principal. Lembre-se, não saia do lado dela até chegar a Caemlyn. Prometo que não vou sair, resmungou Matt. Como, sob a luz, Egwene podia estar em algum ponto do Elder? Tinha certeza de que a mulher estava em Caerhien quando ele saiu de Maeronne. A menos que ela tivesse aprendido o truque dos portões de Randy, mas aí nesse caso poderia voltar na hora em que quisesse. Ou talvez dar um pulo em Caemlyn e ainda criar um portão para ele e o bando. Não preciso se preocupar com Egwene. Vou arrastar ela de lá para longe de lá. Não importa o problema em que estivesse metido. Não importa nem se ela resolver dar uma de mula empacada. Não seria a primeira vez que tiraria as castanhas de Egwene da lareira antes que queimassem. E dessa vez também era provável que não fosse receber nenhum agradecimento. Bo ia virar a Aes Sedai? Sangue, malditas cinzas. Ótimo, disse Randy. Ótimo. Ele continuava encarando o mapa com atenção, até que desviou os olhos. Por um instante, Matt achou que ele pretendia dizer algo à Avienda, mas apenas desviou o rosto, irritado. Tom Merrin deve estar com Elaine. Randy puxou uma carta do bolso, dobrada e lacrada. Deu um jeito de entregar isto a ele. Randy enfiou a carta nas mãos de Matt e saiu depressa da tenda. A Avienda deu um passo para segui-lo, fazendo menção de erguer a mão, abrindo a boca daquele jeito de quem está prestes a falar. Então, rápida como se movera, fechou a boca, enterrou as mãos nas saias e estreitou os olhos. Ah! Então era assim que soprava o vento, não era? E ela quer conversar com Elaine. Como Randy tinha conseguido se meter naquela confusão? O amigo sempre soubera lidar com as mulheres. Ele e Perrin. Ainda assim, não era problema seu. Matt encarou a carta. O nome de Tom estava escrito com uma letra feminina, e o selo era de um tipo que ele não reconhecia. Uma árvore frondosa encimada por uma coroa. Que nobre estaria escrevendo para um velho enrugado feito Tom? Também não era problema dele. Jogou a carta em cima da mesa e apanhou o cachimbo e a algibeira. Over, chamou, enchendo o fornilho de tabaco de 2 rios. Peça para Talmanes, Nalesian e Daerid virem aqui falar comigo. Veio um gritinho de surpresa lá de fora, junto da aba da tenda, seguido de uma resposta e de alguém saindo a passos apressados. Sim, Matt. A Avienda encarou, os braços cruzados e a expressão firme, mas Matt se antecipou. Enquanto estiver viajando com o bando, você está sob meu comando. Não quero confusão e espero que você faça a sua parte para evitar problemas. Se a mulher provocasse o mínimo que fosse, seria entregue a Elaine amarrada na algibeira de uma estela, nem que precisasse de 10 homens para enfiá-la lá. Eu sei obedecer, líder de batalha. Líder de batalha. Ela pontuou a frase com uma fungada sarcástica. Mas você já deveria saber que nem todas as mulheres são moles feitas aguacentas. Se tentar colocar uma mulher em cima de um cavalo contra a vontade, ela pode acabar enfiando uma faca nas suas costelas. Matt quase deixou o cachimbo cair. Sabia que as Aes Sedai não podiam ler pensamentos. Se pudessem,
Seu couro já estaria pendurado em alguma parede da Torre Branca havia muito. Mas talvez as sábias Aiel. Claro que não. É só um daqueles truques femininos. Se parasse para pensar, conseguiria descobrir como ela fazia aquilo. Só não se deu o trabalho. Pigarreou, enfiou o cachimbo apagado entre os dentes e se curvou para examinar o mapa. Se ele forçasse marcha, o bando provavelmente conseguiria cobrir a distância entre a clareira e Salidar em um dia, mesmo naquele terreno arborizado. Mas Matt queria que levassem 2 ou 3. Daria muitos avisos para as Aes Sedai. Não as queria mais assustadas do que já deviam estar. E pensar em uma Aes Sedai assustada era quase uma contradição. Mesmo com o medalhão, não estava nem um pouco ansioso para descobrir o que uma Aes Sedai assustada seria capaz. Sentia os olhos de Aviendha cravados em sua nuca, ouvindo um ruído irritante. A jovem sentada de pernas cruzadas, apoiada na parede da tenda, passava a lâmina da faca do cinto por uma pedra de amolar, enquanto o observava. Quando Nalesian entrou com Dairid e Talmanes, Matt já foi logo falando. Estamos indo fazer cócegas em umas Aes Sedai, resgatar uma mula e levar uma garota de nariz empinado até o trono do leão. Ah, sim. Esta aqui é a Aviendha. Não olhe feio para ela, ou a mulher vai tentar cortar sua garganta e acabar rasgando a própria traqueia por engano. A Aviendha gargalhou, como se ele tivesse feito a piada mais engraçada do mundo. Mas não parou de amolar a faca. Por um momento, Egwene não conseguiu entender por que a dor tinha parado de aumentar. Em seguida, tratou de se levantar, erguendo o corpo com dificuldade dos tapetes da tenda, soluçando tanto que até tremia. Queria muito assoar o nariz. Não sabia por quanto tempo chorara daquele jeito, tão desesperado. Só conseguia pensar no fogo que sentia da cintura até a parte de trás dos joelhos. Quase não conseguiu ficar de pé. A camisola que estava usando quando tudo começou, uma proteção mínima, havia sido descartada muito tempo antes. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela só ficou ali, parada, chorando copiosamente. Sorileia, Ames e Bair a encaravam com expressões muito sombrias, e não eram as únicas, embora quase todas as outras estivessem sentadas em almofadas ou apenas estiradas, conversando e desfrutando do chá servido por uma gaixainha esbelta. Uma mulher, graças à luz. Todas ali eram mulheres, sábias e aprendizes. Mulheres para as quais Egwene mentira alegando ser a Aes Sedai. Foi uma felicidade saber que só mentira explícita contava, e não a simples omissão ou ter deixado entenderem que era Aes Sedai. Não teria sobrevivido a isso. A punição era apenas para as vezes em que a mentira saíra de sua boca. Mas houvera algumas surpresas. Tanto Estair quanto Kozen, uma loura esguia dos Miagoma, Cordilheira da Espinha, dissera com aspereza que Egwene não tinha tô para com ela, mas que ficaria para o chá. Aeron, por outro lado, parecia querer cortá-la em dois, e Suranda, piscando para limpar os olhos daquela nuvem de lágrimas, Egwene olhou para Suranda. A mulher estava sentada com 3 sábias, conversando e olhando volta e meia na direção de Egwene. Suranda fora absolutamente impiedosa. Não que alguma delas tivesse aliviado a mão. O cinto que Egwene encontrara em um de seus baús era fino e flexível, mas 2 vezes mais largo que sua mão, e aquelas mulheres tinham braços pesados. A meia dúzia de golpes que levou de cada uma delas foi se acumulando até uma dor insuportável. Nunca sentira tanta vergonha em toda a vida, e não fora por ter ficado nua, toda vermelha e chorando feito um bebê. Bem, o choro era um fator. O problema não fora todas elas a terem visto amarrada, quando não estavam se revisando com o cinto.
O que a envergonhava era ter reagido tão mal a tudo. Até uma criança Aiel teria sido mais estoica. Bem, criança nenhuma jamais precisaria passar por aquilo, mas ainda não deixava de ser verdade. Acabou. Aquela voz rouca e hesitante era mesmo dela? Como aquelas mulheres ririam se soubessem como ela se esforçara para reunir coragem para se pronunciar. Só você sabe o valor da sua honra, respondeu Ames em um tom neutro, ainda segurando o cinto pela fivela, a tira de couro balançando ao lado do corpo. O murmúrio das conversas cessara. Egwene respirou fundo, tremendo entre cada soluço. Bastava uma palavra sua e pronto. Tudo estaria terminado. Poderia ter dito que já bastava depois que cada mulher lhe batera uma única vez. Poderia. Ela se encolheu, se ajoelhou e se deitou nos tapetes. Enfiou as mãos por baixo das saias de Bair, agarrando-se aos tornozelos ossudos dela por cima das botas macias. Desta vez, Egwene se manteria firme em sua coragem. Desta vez, não choraria. Desta vez, não daria pontapés, não se debateria em nem. O cinto ainda não a golpeara. Ela ergueu a cabeça e piscou, tentando ver as sábias por trás do borrão de lágrimas. O que estão esperando? A sua voz ainda saía trêmula, mas também continha mais que um quê de raiva. Iam fazê-la esperar, além de tudo? Tenho uma viagem para iniciar ainda hoje à noite, caso tenham esquecido. Andem logo com isso. Ames largou o cinto ao lado da cabeça de Egwene. Esta mulher não tentou para comigo. Esta mulher não tentou para comigo, era a voz fina de Bair. Esta mulher não tentou para comigo, acrescentou Sorilea com mais ênfase. Então se curvou e afastou o cabelo úmido do rosto de Egwene. Eu sabia que, em seu coração, você era uma Aiel. Agora não se exceda em seu orgulho, garota. Você cumpriu seu tô. Levante-se, antes que a gente ache que você está se exibindo. Então as três a ajudaram a ficar de pé, abraçando-a e secando as suas lágrimas. Depois lhe deram um lenço para que ela enfim pudesse assoar o nariz. As outras mulheres se aproximaram, cada uma anunciando que Egwene não tinha ator para com ela, antes de oferecerem seus próprios abraços e sorrisos. Os sorrisos é que foram o mais chocante. Suranda sorria com a mesma alegria de sempre. Pensando bem, era óbvio. A dor deixava de existir assim que era cumprida. Fosse lá o que tivesse causado a obrigação, poderia muito bem jamais ter acontecido. A pequena parte de Egwene que não estava completamente envolvida na vida era regida pelo Dieto. Achava que o que tinha dito no final talvez também tivesse ajudado, assim como, e principalmente, o fato de ter voltado a se prostrar. Talvez não tivesse começado com a indiferença de uma Aiel, mas, no fim das contas, Sorilea sorria. Ah, Sorilea tinha razão. Egwene se tornara Aiel em seu coração. E achava que agora uma parte sua sempre seria Aiel. As sábias e as aprendizes foram saindo aos poucos. Parecia que deveriam passar a noite toda, ou até mais lá, rindo e conversando com Egwene, mas era só um costume, e não o Dieto. Então, com a ajuda de Sorilea, conseguiu convencê-las de que simplesmente não tinha tempo. Por fim, restaram apenas ela, Sorilea, e as duas andarilhas dos sonhos. Todos os abraços e sorrisos tinham reduzido as lágrimas de Egwene a um gotejar, e mesmo que seus lábios ainda tremessem, ela pelo menos conseguia sorrir. A verdade era que queria chorar de novo, mas por outro motivo. Quer dizer, pelo menos em parte por outro motivo, já que ainda sentia o traseiro pegando fogo. Vou sentir tanta saudade de todos vocês.
Bobagem. Sorilea bufou, enfatizando como achava aquilo uma tolice. Se tiver sorte, elas vão lhe dizer que agora você nunca mais vai poder ser a Aes Sedai. Aí poderá voltar para nós. Você vai ser minha aprendiz. Daqui a 3 ou 4 anos, vai ter seu próprio forte. Já tem até um marido para você. O neto mais novo da minha neta Amarim, um rapaz chamado Tarik. Ele um dia vai ser chefe de clã, acho. Então você precisa ficar de olhos abertos para encontrar uma esposa irmã que possa ser a senhora do teto dele. Obrigada, Egwene riu. Parecia que teria para onde voltar se o salão de Salidara mandasse mesmo embora. James e eu encontraremos você em Tel Aer-Liriod, avisou Bair, para contar o que ficamos sabendo sobre os acontecimentos daqui e tudo em que envolver Hand Altor. Você agora vai trilhar seu próprio caminho em Tel Aer-Liriod, mas, se quiser, eu ainda posso ensiná-la. Eu quero, sim. Isso se o salão permitisse que ela sequer se aproximasse de Tel Aer-Liriod. Bem, não era como se aquelas mulheres pudessem impedi-la de ir ao mundo dos sonhos. Não importava o que decidissem, isso elas não tinham como fazer. Por favor, vigiem Hand e as Aes Sedai de perto. Não sei o que aquele garoto está tramando, mas tenho certeza de que é mais perigoso do que ele imagina. Ames não se pronunciou sobre continuar ensinando a Egwene, claro. A mulher tinha dado sua palavra sobre o que faria, e aquilo não seria pagado nem mesmo por Egwene ter cumprido sua ator. Em vez disso, ela disse: Sei que Huark vai se arrepender de não estar aqui hoje à noite. Ele foi atrás dos Shaido no norte por conta própria. Não fique receosa por não ter cumprido sua ator para com ele. Você terá a oportunidade de se redimir assim que os dois se encontrarem de novo. Egwene ficou boquiaberta, mas conseguiu disfarçar a surpresa assoando o nariz, pelo que parecia a 10ª vez. Esquecera-se completamente de Huark. Claro que nada dizia que ela era obrigada a pagar suas obrigações para com ele, da mesma maneira que pagara para as sábias. Talvez seu coração fosse ao menos em parte a Iel, mas, por um momento, sua mente buscou outra solução. Tinha que haver um jeito. E teria bastante tempo para descobrir como resolver isso antes de voltar a vê-lo. Ficarei muito grata, respondeu baixinho. E também havia Melaine e a Vienda. Luz. Achava que já tinha terminado com aquilo. Não conseguia parar de se contorcer, não importava quanto tentasse ficar imóvel. Tinha que haver outro jeito. Bair abriu a boca para dizer algo, mas Sorilea a interrompeu. Precisamos deixar a Egwene se vestir. Ela tem uma jornada pela frente. O pescoço fino de Bair se enrijeceu e a boca de Ames arqueou para baixo. Estava claro que nenhuma das duas aprovava o que Egwene tentaria fazer. Talvez as duas quisessem ficar ali para tentar convencê-la a não ir, mas Sorilea começou a resmungar sozinha sobre pessoas tolas que tentam impedir uma mulher de fazer o que ela achava que precisava ser feito. As mais novas endireitaram os chales. Bair devia ter 70 ou 80 anos, mas com certeza era mais nova que Sorilea. Deram abraços de despedida em Egwene e saíram com murmúrios de que você sempre encontre água e sombra. Sorilea esperou só um pouco mais. Pense no que eu disse sobre Tarik. Eu devia ter pedido para ele ir à tenda de vapor para que você pudesse vê-lo. Bem, lembre-se disso enquanto a mente ainda conseguir lembrar. Nós sempre sentimos mais medo do que gostaríamos, mas sempre temos como ser mais corajosas do que esperamos. Mantenha-se fiel ao seu coração, e as Aes Sedai não conseguirão ferir quem você é de fato, que é o cerne de seu coração. Elas não estão tão acima de nós quanto pensávamos. Que você sempre encontre água e sombra, Egwene. E lembre-se sempre de seguir seu coração. Sozinha, Egwene ficou alguns momentos ali, parada,
olhando para o nada e refletindo. Seu coração. Talvez tivesse mesmo mais coragem do que pensava. Ali, com as sábias, fizeram o que precisava ser feito e se tornaram uma Aiel. Em Salidar, precisaria se lembrar disso. Os métodos das Aes Sedai eram bem diferentes dos das sábias em alguns aspectos, mas as mulheres não a tratariam com mais brandura se soubessem que Egwene se passara por Aes Sedai. Se soubessem, não consegui imaginar por que mais a convocariam com tanta frieza, mas Aiel nenhum se rendia antes de encarar a batalha. Com um sobressalto, voltou a si. Se não vou me render sem lutar, pensou ácida, é melhor encarar logo a batalha.